Meus amados irmãos, o tema da nossa reflexão desta noite é o Deus que carrega os nossos fardos. Esta não será uma reflexão expositiva em um texto bíblico, como costumamos fazer. Essa será uma exposição temática. Então nós vamos passear por alguns textos bíblicos, trabalhando sobre este tema, o tema da graça do Senhor, a graça que o Senhor nos concede, carregando os nossos fardos em nosso lugar. Um dos textos mais conhecidos de toda a Escritura, texto que eu mencionei na abertura deste culto também, é o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Nesse texto, em um momento, diz assim: no caminho, eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Só até aí. Meus amados irmãos, estes homens, o texto diz de forma muito clara, eles conversavam. E eles conversavam a respeito de tudo. Aqueles homens estavam literalmente conversando sobre a vida. Mais especificadamente, eles conversavam sobre os últimos acontecimentos. E se você conhece o texto bíblico e o contexto que ele está inserido, você sabe que os últimos acontecimentos não eram bons. As circunstâncias não eram boas, pelo contrário. A esperança daqueles homens havia literalmente morrido. A esperança daqueles homens era Jesus, que havia sido pregado no madeiro, pendurado e havia sido morto. Até aqui, não se sabia ainda a respeito da ressurreição de Jesus. Algumas mulheres já tinham visto. Mas algo aconteceu enquanto aqueles homens pensavam e conversavam sobre a vida. Enquanto eles estavam no caminho, na sua jornada, Jesus começou a caminhar com eles. Agora, perceba uma coisa. No início, estes homens não percebem que era Jesus. Eles não percebem, e porque eles não percebem a presença de Jesus, estes homens continuam sofrendo. Jesus estava ao lado deles, mas eles continuavam dizendo, mas nós tínhamos esperança, e eles estavam deprimidos, eles estavam chateados, eles olhavam para a vida com desesperança. Quando eles percebem que Jesus estava o tempo todo ao lado deles, tudo muda. Tudo mudou. Se você não conhece o texto, está aqui ou está ouvindo este áudio, leia Lucas 24 e entenda todo o contexto desta história. Porque o que eu quero enfatizar nessa abertura é algo muito simples de nós entendermos. Aqueles homens conheciam a Jesus, aqueles homens conheciam a Deus, aqueles homens eram homens tementes a Deus, aqueles homens eram homens da igreja. Mas isto não foi suficiente. Eles estavam olhando para as suas vidas, estavam tristes, cabisbaixos, desanimados, carregando um fardo, carregando um peso que eles não podiam suportar. Percebam que eles só voltam a ter esperança, mesmo tendo conhecimento de Deus. Estes homens só voltam a ter esperança quando eles percebem que Jesus estava andando com eles. Quando eles percebem, Jesus estava conosco o tempo todo. O seu semblante muda. O seu coração como que queima enquanto eles escutam as palavras de Jesus. Meus amados irmãos, aqui tem algo muito importante para você entender. Ou para você relembrar hoje. Somente quando nós percebemos, não é simplesmente saber, mas quando nós percebemos que Jesus está conosco em nossa caminhada, em nossa vida, somente quando isso acontece é que nós percebemos
que Ele carrega os nossos fardos. O que parece pesado se torna leve. O que é um fardo? Um fardo. Um fardo é algo pesado. Os nossos dicionários dizem o seguinte: fardo é o que é pesado ou custa a suportar. Algo que exige cuidados ou responsabilidades. O que é curioso quando nós olhamos para a Escritura Sagrada é que Jesus fala a respeito de fardos. Olha, por exemplo, o texto de Mateus 11, 28, que diz: venham a mim, Jesus falando, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Como que Jesus vai dar descanso? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. E aí ele conclui dizendo que, pois o meu jugo é suave, e olha aí, e o meu fardo é leve. O que Jesus está querendo dizer é, olha, você está cansado, está sobrecarregado, quais são os seus problemas? São familiares? São conjugais? São financeiros? Seus problemas são físicos, são de saúde, são de relacionamento? Seus problemas são espirituais? Seja quais forem os teus problemas, venham a mim, entreguem sobre os meus ombros os teus fardos pesados, porque eu vou te aliviar, eu vou te dar descanso, eu vou te dar paz, porque o meu fardo é leve. Meus amados irmãos, se nós não aprendermos a entregar os nossos fardos a Jesus, nós seremos literalmente esmagados por eles. Você não consegue. Hoje à tarde eu estava vendo a competição de halterofilismo nas Paralimpíadas. Aqueles homens com deficiência física levantando 200, 210, 200, o que ganhou medalha de ouro levantou 216 quilos no peito, no supino. Peso insuportável para quem é fraco. Se você não entregar esse peso que é insuportável você carregar para quem é forte, você será literalmente esmagado. E não sei se você já viu essas competições, ficam dois brutamontes, dois homens bem fortes segurando a barra, porque se o atleta não aguentar e a barra descer, esmaga o peito dele. Ele pode perder a vida. Então ficam os homens, por seguranças, com a mão quase na barra. Se o atleta titubear, eles pegam a barra para que não ocorra nenhum acidente. Meus amados irmãos, existem situações em nossas vidas, e eu sei que você está passando por algumas delas neste momento da sua vida, porque nós sempre estamos, que parecem insuportáveis. Deixa eu falar uma coisa para você, são de fato. Você não tem força para encarar todos os desafios da sua vida. É por isso que Jesus fala, venham a mim. Não importa o que você está passando. Não importa exatamente o contexto que você está vivendo. O que importa é você entregar a Jesus. O que eu quero dizer não fique olhando para o tamanho do fardo, nem para o peso do fardo. Olhe para a cruz, olhe para Jesus. Entregue diante da cruz de Cristo, entregue diante da mesa da ceia do Senhor os teus problemas. Porque Ele leva os fardos. Agora, Jesus não faz o seguinte, Jesus não faz assim, entrega seu fardo aí, entrega seu fardo para mim que eu carrego, e você continua a sua caminhada. Não, assim como com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus está ao nosso lado. Então nós estamos na nossa caminhada da vida, na nossa jornada, às vezes estamos animadinhos, às vezes estamos desanimados, às vezes estamos cansados, às vezes estamos fortes. Quer fortes ou fracos, Jesus está ao nosso lado, carregando os nossos fardos mais pesados. É isso que nós precisamos entender. Jesus carregou e carrega o nosso fardo mais insuportável. Sabe qual é o fardo que seria impossível
literalmente impossível nós carregarmos o fardo dos nossos, alguém arrisca? Pecados. E eu acho fantástico que o profeta Isaías diz, e eu coloquei na versão A Mensagem, Isaías 53, 10 e 11. Ele diz assim: mas era o que o Eterno tinha em mente desde o princípio. E aí vai falar de Jesus. Esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado. Este era o plano. Esmagar Jesus em nosso lugar. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso. Vida, vida e mais vida. E por causa dele, o plano do Eterno se realizará. Claro, aqui nós estamos no profeta Isaías. Para nós, em 2016, já foi realizado. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, este justo, Jesus, meu servo, produzirá muitos justos, os seus discípulos, eu e você. Você que crê e se entregou a Jesus. Visto, olha como é que conclui. Visto que ele mesmo, Jesus, carregou o quê? O peso dos pecados deles. Meus amados irmãos, Jesus não apenas nos faz companhia na jornada da nossa vida. Jesus nos faz companhia carregando o peso dos nossos pecados. É o que o apóstolo Pedro diz em sua carta, capítulo 2, verso 24. Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. A maior dor de Jesus naquela cruz não foi a dor física do prego perfurado na sua mão e nos seus pés e a força da gravidade. A maior dor de Jesus naquela cruz foi o peso dos nossos pecados, porque ele carregou o pecado de toda a humanidade, desde Adão e Eva, todos os seres humanos até o dia que Jesus foi crucificado, e todos os seres humanos que nasceram depois do dia que Jesus foi crucificado, e daqueles que vão nascer. O pecado que você vai cometer daqui a pouco, Jesus morreu na cruz por ele. O pecado que você vai cometer amanhã, Jesus já morreu na cruz pelo pecado que você vai cometer. Perceba a maravilha do Evangelho. O Evangelho é a oportunidade que nós temos de nos reconciliar com Deus. Essa mesa que simboliza o cálice, o pão, o sangue, o corpo de Cristo. É a mesa que nos lembra que nós fomos criados com intimidade plena com Deus. Mas um dia nós nos desconectamos de Deus, nós tínhamos conciliação com Ele, então fomos desconciliados. Porque Ele é justo, tinha que ser assim, porque Ele disse que seria assim. Mas porque Ele nos ama, Ele é justo e Ele é amor. Ele trouxe uma solução, a solução foi Jesus. É por isso que nós estamos diante da mesa neste domingo, celebrando a Santa Ceia. Ele resolve, olha o que diz o texto lá de Isaías, o plano dele é enviar o seu filho para ser morto por nós. Esse plano foi executado. O que é o Antigo Testamento? É o anúncio do que vai acontecer, do que vai acontecer, do que vai acontecer. O que é o Novo Testamento? É o que aconteceu. O que é o tempo que nós vivemos? É o tempo de saber o que foi anunciado, saber o que aconteceu, e anunciar que ele vai voltar. E avisar para as pessoas todas que se elas não se reconciliarem com Deus novamente por meio de Cristo Jesus, elas estarão condenadas, elas estarão perdidas. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a graça. Imagine o peso de você ter que carregar, eu sou pecador.
Joia, mas tem a lei, é só você cumprir a lei e não pecar. E aí você descobrir que é impossível não pecar, e aí você olha para a lei, e você olha para a sua vida, você se olha no espelho, e você olha para a lei, e você se descabela, e você fala, é impossível! Não dá! Mas aí você olha para Cristo, que morreu por nós, que levou em seu corpo os nossos pecados, nos reconciliou com Deus, nos reconectou com Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que não se trata apenas de você crer nesta verdade. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o que trata de você experimentar o efeito libertador desta verdade na sua vida, hoje e eternamente. Por que hoje? No nosso dia a dia. Sabe o que significa isso no nosso dia a dia? Significa você viver sem sentimento de culpa. Significa você viver sem dúvidas quanto ao que fazer diante dos problemas na sua vida. Ah, pastor, mas eu nem sempre sei o que fazer. Pois é, eu também não. Mas a gente entrega a Deus, a gente entrega a Jesus. Fala, Jesus, esse fardo eu não suporto, toma aí. E sabe o que Ele faz? Ele suporta, Ele orienta, Ele nos dá resposta. Pessoas que não têm essa alternativa vivem lotando clínicas psicológicas, psiquiátricas no mundo atual. O que mais vemos no mundo que nós vivemos são pessoas perdidas. E você que é discípulo de Jesus não tem motivo para viver perdido, viver perdida. Se você vive perdido é porque você não entendeu. Você está tentando carregar este fardo que é muito pesado, você não suporta. Você não entendeu que você tem que pegar esse fardo, ou nem pegar, só pedir para Jesus. Jesus, pega para mim. Entregar a Ele o seu problema de saúde, a sua conta que está no vermelho, sua situação de desemprego, sua causa no tribunal, seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa. Entrega para Ele. Agora, isso traz consequências para o hoje, para o dia a dia, e consequências para a nossa eternidade. Porque quando a gente olha para a eternidade, isso que Deus fez por nós, enviando Jesus, a gente percebe que a nossa questão com Deus foi resolvida. Cuidado com alguns cristianismos, entre aspas, que você ouve por aí, que diz assim, você precisa aceitar Jesus, porque Jesus vai fazer um trabalho na sua vida para melhorar a sua vida, para você vai sendo salvo. Evangelho autêntico, o verbo está sempre no passado. Já foi feito. Foi feito por uma vez por todas. Quando eu falo da minha situação, eu remeto ao passado. Do que Jesus fez na cruz. Se você olhar todos os textos que falam da obra de Cristo no Novo Testamento, já vai falar do passado. Já está tudo resolvido. Já está consumado. O próprio Cristo na cruz falou, está consumado. Meus amados irmãos, e nós nos esquecemos disso. E às vezes a gente vive sem ordem no nosso mundo interior, sem paz, porque a gente esquece de Jesus, essa é a verdade. E queremos carregar esses fardos que nós não suportamos. Em Cristo, nós podemos vivenciar, eu gosto desse termo, a morte da morte. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 54, a partir de 54. A morte foi destruída pela vitória. E aí vem uma pergunta, onde está, ó morte, a sua vitória? Imagine você dialogando com a morte. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Já eu explico. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória. Porque eu sou forte? Não. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguilhão é um objeto perfurante. Por exemplo, aquela ponta do rabo do escorpião é chamado de aguilhão. Porque ele é mortal.
aquele dardo, né? Aquele espeto que os toureiros, naquelas provas insanes, principalmente na Espanha, usam para sacrificar o touro, o boi, é chamado de aguilhão. Então, aguilhão é um objeto mortífero, é o momento final, é para matar. No caso do escorpião, no caso das touradas. O que a figura bíblica aqui nos traz é que o aguilhão, está escrito aí no texto, o aguilhão da morte é o pecado. Agora, o que é fantástico que Paulo está nos dizendo aqui nesse texto, que é motivo de júbilo da nossa parte, é que o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: sem pecado, a morte não faz mais sentido. Por quê? A origem da morte está lá no Éden. Quando que a morte surge? A morte, nós fomos criados para sermos eternos. Mas por causa do nosso pecado, a morte entrou na existência humana. O que Cristo fez? Ele morre por nós. Ele carrega os nossos pecados. Não há mais pecado. Agora a gente pode dar risada, gargalhadas para a morte. Morte. Onde está o seu aguilhão? Como que você vai me afetar, morte? Eu sou imortal agora, porque Cristo, aquele que não tem pecado, morreu por mim. Ele me lavou de todos os meus pecados. Eu não morro mais eternamente. Eu ainda morro fisicamente. Era necessário que assim fosse. Mas muito mais importante do que essa vida física é a vida eterna e espiritual. É isso que Paulo está nos explicando. É essa a mensagem do Evangelho. Em Cristo, a realidade é refeita. A realidade lá do homem sem pecado é refeita. O ser humano, ele é recriado. A criação é redimida. E aí vem esses termos teológicos que você escuta, você que está em igreja há algum tempo. Termos do tipo regeneração, redenção, salvação. O que é fantástico é nós pensarmos que se dependesse de nós, além de ser impossível, porque nós não suportamos esses fardos todos, além de ser impossível, nós seríamos os mais infelizes deste mundo, porque nós iríamos gastar a vida inteira tentando nos salvar. Opa! Não seria esta a situação de muitas pessoas? Tentando se salvar. Tentando se salvar. Ah, Marcelo, então você descobriu como se salvar? Nunca, jamais, eu não sei como me salvar. Então por que você tem vida eterna? Porque eu descobri que Cristo me salva. Então eu não preciso me salvar. Ele carrega os meus fardos, Ele carrega as minhas dores. Ele colocou naquele madeiro os meus pecados. Mas eu quero refletir com você sobre um outro tipo de fardo, nessa segunda e última parte dessa reflexão. Que a Bíblia também promete que Jesus, que Deus, Ele carrega por nós as nossas ansiedades. Olha o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Ele se compromete a levar por nós as nossas ansiedades. Diz assim: lancem, olha a ordem, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vocês. Leia comigo esse verso, vamos ler. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Perceba, meus amados irmãos, que há uma ação da nossa parte. Lançar sobre Ele. O que Pedro está querendo nos dizer aqui é que nós precisamos colocar diante de Deus, em oração, as nossas preocupações. Isso parece óbvio, tão óbvio quanto a gente percebe também que é óbvio que nem sempre a gente coloca no dia a dia. Porque para com esse negócio, gente, de que, mas isso aqui não tem nada a ver com Deus. Deus está interessado em todos os seus assuntos, em toda a sua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer te proteger, Deus quer carregar os teus fardos. E você precisa confiar nele.
as suas preocupações, os seus medos, tudo. Muitas vezes nós cremos em Deus, mas nós não fazemos nem isso. Cremos em Deus, cantamos músicas bonitas, conversamos com o pastor, a gente vem na igreja, a gente se diz discípulo de Jesus, mas segunda-feira bate aquela ansiedade e a gente sequer coloca essa ansiedade diante de Deus. Nós podemos lançar, como diz Pedro aqui diante de Deus, questões do nosso passado, que ainda não estão bem resolvidas e trazem ansiedade ao nosso coração. Questões do nosso presente e até questões do futuro. Meus amados irmãos, isso tudo porque ele está aí no texto. Tem cuidado de vocês. Vou te fazer uma pergunta. Você tem dúvida de que Deus te ama? Você tem pessoas que têm, mas a sua resposta, pensa aí. Você tem alguma dúvida de que Deus te ama? Diante de tudo que nós falamos até aqui, a respeito do Evangelho, pensa comigo, se ele foi capaz de enviar o seu único filho para te libertar da condenação do pecado, você acha também que ele não te libertaria de todas as demais coisas? Sabe quem chega a essa conclusão? O apóstolo Paulo, em Romanos 8:32, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? É claro que ele dará. Então para com essa história, pastor, eu acho linda a mensagem do Evangelho. Mas vamos encarar a realidade, pastor? Eu preciso pagar os boletos essa semana, eu estou com um filho no hospital, eu estou com um problema no meu casamento. Meu amigo, essa realidade não está desassociada da realidade espiritual, não. O que você precisa é associar as duas coisas. É você entender que Deus te chama para viver uma vida especial, diferente das outras pessoas. Porque que tipo de ansiedade nós podemos lançar sobre Jesus? Todo tipo. Não tem exceção. Lance tudo. O pastor John Piper, numa reflexão sobre esse tema, ele nos ajuda dando alguns exemplos. Eu quero passear com vocês em alguns textos bíblicos nessa parte final. Por exemplo, o que nós podemos lançar? Coisas que são fardo na nossa vida e nós podemos lançar diante de Deus. Primeiro exemplo, todas as nossas necessidades. Acabamos de ter um momento aqui de dízimos e ofertas, que falamos a nossa confiança em Deus. Tudo referente às tuas necessidades, aos teus sustentos, você pode lançar diante de Deus. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas ele simplesmente não fala isso. Ele explica o que você tem que fazer. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E sabe o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, é tipo assim, não me peça para te explicar, eu não consigo te explicar isso. A teologia não consegue explicar isso, a filosofia não consegue explicar isso. Um pastor, por mais experiente que seja, não consegue explicar isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Lance as suas necessidades diante de Deus. Tire esse fardo. O gerente do banco vai ligar para você amanhã, você fala, conversa com Jesus. Não, estou brincando, não faz isso não. Mas coloca diante de Deus em oração que Deus vai te orientar quanto a como proceder. Você tem ansiedade por se sentir fraco ou fraca? Fala, pastor, eu vejo o senhor falando aí, o senhor é tão forte. É Jesus que nos fortalece. E quando você se sente fraco, 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Se eu achar que eu sou o cara, que eu consigo resolver os meus problemas, que eu sou fortão e consigo carregar os meus fardos, eu estou perdido.
Mas se eu reconhecer que eu sou fraco e não consigo carregar, e que eu dependo de Jesus, aí então eu me torno uma pessoa forte. É a lógica de Deus, é a lógica do Evangelho, que vai contra a lógica humana. Você tem preocupações por decisões que precisam ser tomadas? Isso é um fardo para você? Nossa, eu sei que eu preciso tomar uma decisão nessa área da minha vida. Olha o que diz o Salmo 32, verso 8. Deus falando para você nesta noite, neste dia. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei, eu cuidarei de você. Vou fazer uma coisa essa semana. Todas as vezes que alguém me chamar no WhatsApp, me ligar para a igreja, me procurar e falar, pastor, eu estou preocupado, estou desesperado, papá, eu vou ler o Salmo 32, 8. Falar, o Senhor mandou te dar um recado. O Senhor falou que Ele vai te instruir, que Ele vai te ensinar no caminho, o caminho que você deve seguir. E Ele vai te aconselhar e Ele vai cuidar de você. Você está ansioso porque você sabe que algumas pessoas te querem mal? No seu trabalho, na sua família? Pessoas que são seus inimigos, pessoas que estão se levantando contra você. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Leiam comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Paulo está querendo dizer é, quem é o louco, quem é o maluco que vai se levantar contra alguém que é de Deus? E tem muito maluco no mundo que se levanta. Meus amigos, meus irmãos, fiquem tranquilos. Você tem alguns fardos correlacionados a esse daí. Você tem alguns fardos relacionados a injustiças na sua vida. Olha o que diz Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, Deus falando, minha é a vingança, eu retribuirei. O que é curioso é que o texto não diz simplesmente assim, porque está escrito, minha é a vingança, ponto. Não, o texto diz, descansem, Deus falando para a gente, minha vingança, e eu retribuirei. Uau! Uau! A retribuição de Deus contra os meus inimigos é muito melhor do que qualquer retribuição, vingança que eu pensasse em levantar, diz o Senhor. Sobre esse ponto, irmãos, você tem que ter uma concepção na sua vida, uma ideia que ajuda no seu dia a dia. Prepare-se para ser tratado com injustiça. Você vai ser tratado com injustiça na sua vida. Desde as coisas mais simples, por exemplo, pessoas furando a fila. Que é a coisa mais irritante que você está numa fila e você vê alguém furando a fila, isso é uma injustiça contra você, que estava ali na fila. Passando por coisas mais sérias, como pessoas dando um falso testemunho contra você num tribunal, por exemplo, ou diante da sociedade. Que tribunal é diante da sociedade também. Pessoas vão se levantar contra você, por exemplo, estelionatários. Vão te enganar, a gente vai cair, não tem jeito. Guardas vão te aplicar multas de trânsito. Mas aí é justo que você correu mesmo. Vocês sabem do que eu estou falando. Falando sério, descanse. Quando isso acontecer, descanse. Entregue os seus fardos, as injustiças que estão cometendo contra você, a Deus. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa, nunca mais esqueça o que eu vou dizer. Ou tente nunca mais esquecer. Pior do que a ira de qualquer ser humano, pior do que a ira de Satanás, é a ira de Deus. Meu amigo, seu ser todo-poderoso, Criador do universo, governador de tudo que existe,
aquele que tem o céu como seu trono e toda a terra como estrado dos seus pés, como descanso dos seus pés, se esse ser se irar contra um mero e insignificante ser humano, ai, 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 ai. Então, estão fazendo injustiça contra você? Entregue a Deus, porque a vingança pertence ao Senhor. Deus pode tanto punir quanto salvar. Não se esqueça dessa perspectiva. Ele pode tanto cair a sua ira quanto derramar a sua graça. E aí você tem que se regozijar também porque aquela pessoa foi salva. Fardos relacionados a aflições. Ah, pastor, mas eu vivo aflições. Salmo 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas, leiam, o Senhor o livra de algumas. É isso? De todas. Eu estou aflito, eu não sei o que eu faço da minha vida. Calma. Calma, varão. Como diz os nossos irmãos queridos pentecostais. Calma, meu irmão. Descansa em Deus, o Senhor vai te livrar. Ah, eu estou ficando com a barba branca e o cabelo grisalho. Estou mesmo. Ao completar 39 anos, eu já tenho começado a evitar assim, olhar muito para o espelho, né? Porque falo, nossa, está diferente o negócio. Preocupações com a velhice. Olha o que Isaías 46, 4 diz. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Olha que coisa fantástica esse texto. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Anota aí para você ler de novo durante a semana Isaías 46, 4. Sua ansiedade é com a morte? Ah, pastor, olha, está chegando. Romanos 14, 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Depois Paulo vai tratar desse assunto lá em Filipenses também. Meus amados irmãos, desculpa se isso vai te chocar. Não é que eu desejo a morte, não, mas tanto faz eu estar vivo ou estar morto. Eu estou salvo em Cristo Jesus e eu tenho vida eterna. Porque na eternidade, sabe o que vão ser esses 50, 60, 70, 80 anos que a gente viveu aqui? Menor do que uma areia da praia. Um grão de areia. O que importa é nós estarmos salvos em Cristo Jesus. E se até isso causa ansiedade para você, a sua esperança na obra de Deus na sua vida, Filipenses 1, 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu mostrei esses textos todos para você perceber o que é lançar as suas ansiedades, de todos os tipos, de todas as qualidades, lançar os seus fardos diante do Senhor. George Miller, discípulo de Jesus, 70 anos de ministério. Miller, conhecido pastor alemão, mas teve o seu ministério forte na Inglaterra. Ele iniciou 117 escolas que educaram mais de 120 mil jovens e órfãos. George Miller distribuiu mais de 275 mil Bíblias durante o seu ministério. Ele sustentou 189 missionários, sustentou financeiramente, que espalharam o evangelho mundo afora. Mas o seu maior trabalho foi nos orfanatos de Bristol, na Inglaterra. Ele começou com
2 crianças e nem um centavo no bolso. O trabalho foi crescendo e com o passar dos anos chegou a incluir 5 prédios que foram construídos por ele, com nada menos do que 2.000 órfãos sendo alimentados, vestidos, educados e treinados para o trabalho. Ao todo, estima-se que pelo menos 10.000 órfãos passaram pelos orfanatos que George Miller construiu. Ele fez tudo isso sem grandes recursos. Ele fez tudo isso pela fé, dando passos de fé e sendo sustentado pelo Senhor. Um dia, perguntaram para George Miller: como você pode se sentir calmo diante de um dia agitado, com tantas incertezas sobre o orfanato? Contas para pagar, crianças doentes. Imagine 2.000 em 5 prédios. Como que você pode ficar tranquilo, sentir calmo diante dessa situação? E aí ele respondeu o seguinte para essa pessoa: lancei 70 coisas sobre o Senhor hoje de manhã. 70 fardos. George Miller, na sua oração pela manhã, ele tinha lançado sobre o Senhor. Foi o Senhor que tinha chamado ele para construir aqueles orfanatos. Ah, meus amados irmãos, não vamos pensar em 70, nós vamos pensar em 7 coisas que te preocupam pela manhã. Como seria o seu dia se esses fardos você lançasse ao Senhor? Por isso, eu concluo dizendo que ser discípulo de Jesus significa ser levado por Deus, desde o começo até o final. É uma vida baseada na graça de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. É uma vida baseada na graça de Deus, não nos nossos esforços. Nós até trabalhamos, mas na verdade é Deus quem trabalha em nós. Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, 10, está aí. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu vou te convidar a ler o último texto, para que você entenda que o trabalho pesado nunca foi nosso. O trabalho pesado sempre foi de Deus. Os músicos vão se posicionar aqui, enquanto você vai ler comigo Isaías 46, 3 e 4. Vamos ler? Está aí na tela. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o nascimento. Uma pausa aqui. E que tenho carregado. Deus está falando isso. Desde o seu nascimento. E ele continua, vamos lá. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os louvarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. O nosso trabalho é descansar nele. Descansar no Senhor. E que assim a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Todo-Poderoso Pai e o poder do Espírito Santo seja com cada um que aqui está presente, ouvindo esta oração, e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, nesta noite e para todo sempre. Amém.